Olá, meu nome é Matheus Ribeiro Silva e eu vou demonstrar a atividade proposta, que é um simulador de mudança de estado de processo num sistema operacional. E eu escolhi a linguagem Java para realizar essa atividade. Eu quero começar mostrando a classe de processo. Na classe de processo eu tenho um conjunto de atributos que primeiramente é o PID, que ele vai identificar aquele processo no nosso sistema operacional. Eu tenho o tempo total de execução, que é basicamente quanto tempo leva para aquele processo ser concluído. Eu tenho o TP, que é o tempo de processamento, o CP, que é o contador de programa. Eu tenho o EP, que é o estado do processo. Então, eu tenho que é um enum, que tem três possibilidades. O estado do processo pode estar em pronto, bloqueado ou executando. Eu tenho também o NS, que é o número de vezes que realizou uma operação ES, o de entrada e saída. E toda vez que acontecer, eu vou demonstrar isso lá para frente, ele vai sair do estado de executando para bloqueado quando acontecer essa operação de E/S. Eu tenho o N/CPU, que é basicamente o número de vezes que usou o CPU de fato. Eu tenho aqui o construtor, então eu inicializo ele aqui com o PID e o tempo total de execução, ou seja, o identificador de cada processo e o tempo que demora para ser processado ele aqui. Eu atribuo ele aqui, PID ao PID que veio como parâmetro, tempo total ao tempo total que veio como parâmetro, e o resto dos atributos eu instancio como zero, porque eu vou incrementar ele à medida que iniciar de fato o loop de processos. Eu tenho aqui também o EP, o estado do processo, ele sempre começa como pronto. Ele vai sendo alterado à medida que o programa roda, Eu tenho aqui uns métodos que são auxiliares, que vão auxiliar a gente depois, que é o executar ciclo. Então, ele basicamente incrementa o tempo de processamento e o contador de programa, toda vez que eu chamar esse método, e o exterminado. Então, ele verifica se o tempo de processo é maior ou igual ao tempo total de execução. Eu tenho aqui também os getters e setters, alguns métodos para a gente incrementar quando precisar, que a gente vai precisar ali, futuramente eu vou demonstrar para vocês. Antes de mostrar o SO e a simulação, a classe de SO com a simulação, eu quero mostrar também outra classe que vai ser importante, que é a troca de contexto. Então, como foi mostrado anteriormente, todo processo ele tem um estado, que pode ser pronto, bloqueado ou executando. Beleza. Então, eu criei essa classe com um método estático chamado guarda em tabela de processos. Então, eu vou receber aqui como parâmetro processo e o novo estado do processo. Aí, esse sistema outprint ln é para imprimir no console. Então, eu vou mostrar no console que houve uma troca de contexto. Eu vou informar o PID daquele processo. E eu vou pegar também o processo que ele estava rodando antes para o novo estado do processo. Porque ele vai ter uma mudança, uma troca de contexto é justamente essa mudança de estado do processo. Então, ele vai mudar de um estado para um novo estado. Beleza. Eu vou falar que foi salvo, beleza. E esse aqui é para escrever no nosso arquivo txt. Então, eu iniciei aqui o buffer writer, enfim, o file writer também. Coloquei o nome do arquivo, que vai ser tabela de processos.txt. E vou escrever lá que teve uma troca de contexto, da mesma forma que foi basicamente no sistema out.println. Então, eu vou informar também que houve a troca de contexto, vou informar o PID daquele processo e vou informar também de qual estado para qual estado foi. E aqui também tem o toString, que vai basicamente pegar todas as informações dos atributos daquele processo, para deixar documentado na minha tabela de processos. Agora eu estou aqui na minha classe de SO, e aqui de fato onde as coisas vão acontecer, e a simulação vai ser inicializada, vai ser chamada para ser inicializada. Aqui eu tenho 4 atributos na minha classe de SO, que é a tabela de processos. Dentro dessa lista de tabela de processos, eu tenho basicamente todos os processos que têm que ser executados na minha simulação. E eu tenho também a lista de processos ativos.
a lista de processos ativos vai ser uma cópia da tabela de processos. Só que o que acontece? Essa lista de processos ativos, ela vai servir como um controlador do while, né? Então, enquanto essa lista de processos ativos não estiver vazia, meu while vai continuar rodando lá. Aqui eu tenho o meu atributo Quantum. Quantum é basicamente o tempo de cada processo. Então, o SO vai dar um tempo de tela, basicamente, para cada processo. E quando passar esse tempo, ele vai dar oportunidade para outro processo rodar aqui. Eu tenho também o Random, que é um atributo que vai guardar, né? É o Random, que é um utilitário do Java. Esse Random vai servir para quando a gente precisar fazer aquela questão da porcentagem. Então, por exemplo, tem 30% de chance de um processo sair do estado de bloqueado para desbloqueado. Então, ele vai servir para isso. E tem aquela questão também de, enquanto um processo está sendo executado, tem 1% de chance de ocorrer uma chamada de entrada e saída e ele ter que ter a troca de contexto lá. Aqui eu tenho o construtor do nosso SO. Então, eu inicializo a nossa tabela, nossa ArrayList de tabela de processos. Eu adiciono nele todos os nossos processos que tem que ser executados na nossa simulação, passando devidamente o PID, que vai identificar cada processo, e o tempo total de cada processo. E eu faço a cópia desse ArrayList de tabela processo para os processos ativos, que de início eles vão ser igual, de início. Aqui é o método para, de fato, iniciar a nossa simulação. Eu inicio ele com try-catch, que vai escrever no nosso tabela de processo, que é nosso arquivo txt, que houve o início da nossa simulação do sistema operacional. E aqui eu tenho um catch para capturar caso ocorra alguma exceção. Aqui eu imprimo, porque eu estou fazendo o controle e fazendo a documentação tanto no meu tabela de processos.txt, quanto imprimindo no nosso console aqui. Então eu falo para o console que também estamos iniciando a simulação. Aqui eu inicializo com a variável round, que vai ser o round do escalonador, né? Aqui eu começo o while. E como eu falei, o while vai ser controlado assim. Se minha lista de processos ativos não estiver vazia ainda, eu vou continuar rodando esse loop while aqui. Aí eu entro de primeira vez, porque ele vai começar cheio, né? Então eu vou dar um println falando que vou iniciar o round 1 do escalonador. Aqui eu tenho um for, que vai iterar sobre cada processo da nossa tabela de processos. E dentro desse for eu tenho vários ifs que vai fazer as verificações de estado. Primeiramente, ele verifica o quê? Esse processo, ele está contido no nosso processo ativo? Se ele não tiver contido, eu continuo para o próximo processo, porque não faz sentido eu verificar algo que não está na nossa lista de processos ativos. Quer dizer que ele já foi finalizado, se ele cair nesse if aqui. Eu tenho outro if. Esse if aqui, ele verifica se o nosso estado do processo está no estado de bloqueado. O que acontece? Se o nosso processo estiver no estado bloqueado, tem 30% de chance, é aí que eu vou utilizar o random lá do nosso atributo, que a gente instanciou aqui que a gente vai usar. E eu vou verificar, eu vou gerar um número aleatório e vou ver se esse número aleatório é menor que 30. Que vai ser aquela questão de 30% de chance dele sair de bloqueado para desbloqueado. Se, por um acaso, ele cair nesse if for true aqui, se eu gerar um número aleatório e ele for menor que 30, eu vou imprimir no console que houve uma troca de estado. Então, eu informo o PID do processo e eu falo que foi movido de desbloqueado para pronto. Ok? E eu seto também no processo aqui e sobrescrevo de bloqueado para pronto. E eu tenho um else aqui. Caso não caia nesse 30%, ele continua bloqueado, né? Tem outro if. Ele vai verificar o caso de estar em pronto. Por padrão, eu mostrei para vocês que todo processo ele inicia como pronto. Então, de início, ele vai cair direto aqui. Então, se o nosso estado do processo for pronto, o que a gente faz? A gente escreve no nosso console que ele está pronto para ser executado. A partir do momento que ele está pronto para ser executado, eu já seto um novo estado de processo para ele. Então, ele vai sair de pronto para o estado de executando. E eu incremento lá no nosso
processo, na nossa classe de processo, eu incremento aquela atributo line/CPU, que é o número de vezes que a CPU foi usada de fato. Aqui eu tenho uma variável que é sofreu preempção, vocês vão ver lá pra frente, mas ele é basicamente booleano, eu inicio ele como falso. Beleza? Ok. Se eu estou executando, a partir do momento que ele está em pronto, ele vai para executando, eu inicio aqui o ciclo, que é o tempo de tela de cada processo. Então, ele vai iterando aqui até chegar nesse valor fixo aqui do quanto. Beleza? Eu chamo lá aquele método executar ciclo, que vai fazer aquelas incrementações lá para a gente. E eu vou ficar verificando. Então, eu vou ver se o processo terminou. Ou seja, esse ciclo aqui inteirou, chegou até 1000. Ele vai cair aqui, ó, o processo terminado. Se o processo for terminado, eu vou falar, vou dar um print, né, no console lá, que o nosso processo com PID tal terminou sua execução. Vou imprimir, né, os dados daquele processo, enfim, e eu vou remover ele da processos ativos, porque ele já está pronto, ele já executou. Então, eu vou remover ele daquela lista de processos ativos. E vou falar que sofreu preempção como true. Vou dar um break. Beleza. Eu tenho aquela questão que, agora, tá vendo esse outro if aqui? Na atividade tem aquela questão de 1% de chance de enquanto o processo está sendo executado, ter uma chamada de E/S, de entrada e saída. A partir do momento que cai nesse if aqui e tem 1% de chance de ter essa chamada de entrada e saída, eu basicamente chamo o método incrementa NES, eu chamo a classe troca de contexto. Se tiver 1% de chance, tem 1% de chance, né, dele cair nessa chamada de entrada e saída, ele vai chamar a troca de contexto lá e vou guardar em tabela de processos que o processo, eu vou passar como parâmetro processo e o estado para qual ele vai passar. Então, ele vai passar do estado de executando para bloqueado. E eu vou falar que sofreu preempção, ou seja, que teve um bloqueio. E eu vou dar um break e sair desse if. Beleza. Terminou o for. Se aqui não sofreu preempção, ele vai guardar na tabela de processos e ele vai sair de executando para pronto. E basicamente finaliza todos os processos assim incrementalmente. Aqui eu imprimo no console que todos os processos foram concluídos e a simulação é terminada. Agora eu vou mostrar para vocês rodando o código. Eu estou aqui na main, que é onde eu vou instanciar o SO, que é o sistema operacional, e eu vou chamar o método de iniciar simulação. Vou dar um run aqui para rodar de fato. E ele vai rodar todas as trocas de estado de processo aqui no console. Então, de início, por exemplo, já teve no processo 0 de executando para bloqueado. Então, em algum momento teve essa executando para bloqueado. Ele gravou aqui essa troca de contexto. Da mesma forma que quando o processo foi de executando para bloqueado no processo 1, ele colocou que é processo PID tal, foi de executando para bloqueado. Da mesma forma, ele gera também uma tabela de processos TXT. Então, quando ocorre uma mudança, né, de executando para bloqueado, ele também guarda aqui que no arquivo TXT que houve essa troca de contexto.